Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge Alves Júnior e está começando mais um UXplay Podcast, nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. E hoje, o nosso tema é sobre a editora da Universidade de Caxias do Sul, a Edux. E para conversar conosco, está aqui a coordenadora da Edux, a Simone Barbieri, e também a revisora Giovana Letícia Reolon. Gurias, muito obrigado pela presença de vocês. A gente sabe que o tempo também é curto, né? Corre do dia a dia, mas tiraram um tempinho aí para bater um papo com a gente e falar sobre a Edux, que é de extrema importância para a academia e também fora da academia, né? É importante que a comunidade conheça o trabalho que é realizado aqui na Universidade de Caxias do Sul. Simone, muito obrigado pela tua presença aqui no UXplay Podcast. Olá, eu que agradeço. Giovana, também, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Então, Simone, para a gente começar esse nosso bate-papo aqui bem descontraído, bem tranquilo, né? Nos fale um pouco da Edux, fala um pouquinho da história, né? Tá completando aí 50 anos, é isso? Conta um pouquinho para a gente, então, sobre a Edux. Pois é, nós estamos completando, então, 50 anos da primeira publicação nesse ano, né? E estamos completando o ano que vem 50 anos da editora formalizada, porque a primeira publicação ainda a editora estava se estruturando, né? Mas são 50 anos de história. Que é esse livro aqui? Esse é o livro da nossa primeira publicação, sobre a imigração italiana, que é uma das linhas importantes da editora da universidade. E nesses 50 anos de história, como editora acadêmica, a gente tem essa visão, né? De produzir conhecimento qualificado e não só de produzir, mas de difundir, de distribuir, porque não adianta publicar e ficar dentro do nosso estoque ou dentro da prateleira e ninguém saber o que a gente está fazendo e o que a gente está trazendo. Então, 50 anos numa editora acadêmica, né? Sim, com o objetivo de produzir conhecimento qualificado, mas também, hoje, né, eu estou na editora há 5 anos à frente da coordenação da editora, e a gente também hoje tem uma outra visão, não só conhecimento acadêmico, mas de dividir, né, nossas produções em selos editoriais que possam atender outros segmentos importantes e que possam formar leitores e que possam informar as pessoas a respeito de diversos conteúdos. Que legal. Giovana, e a tua parte também, tu és revisora, né? Isso. Conta um pouquinho como é que é o teu trabalho, né, diante dessa informação que a Simone já traz aí pra gente, né? Como é que funciona? Basicamente, a gente fala bastante de como o texto chega pra gente na editora, né? Chega o autor com o sonho dele de publicação, de divulgar a pesquisa. Então, a gente pega um documento no Word, assim, meio com a ideia. E o meu trabalho é ver se escapou algum erro de ortografia, algum erro de digitação, se alguma frase ficou incompleta. Porque quando a gente está escrevendo, a gente não percebe na própria obra também o que escapa, né? Então, é mais uma conversa, eu deixo comentários com o autor, se ele quis dizer isso ou aquilo, se faltou alguma referência, alguma citação, BNT. Então, é mais de organizar com o autor a versão final do texto dele. E Sim. Depois a gente encaminha para outros colegas que pegam esse texto e daí fazem a mágica de deixar em formato de livro mesmo, do formato, na diagramação, fazer as artes. Opa, mas em média, Simone, quantos livros são publicados pela editora, assim, por semana, por mês? Em média, a gente publica 3 livros por semana, entre 3 e 4 livros por semana, né? A gente está publicando aí um volume de 150 a 160 obras num ano. Né? Então, é um volume bem grande. É bastante. Uhum. É bastante. Inclusive, eu estive no evento das editoras acadêmicas e nós somos a maior publicadora das editoras acadêmicas, né, em termos de volume anual. Do Brasil? Do Brasil. Olha só. E a primeira também do estado, porque a gente tem a PUC, que seria a segunda maior, mas a gente também está acima da PUC. A PUC publicou ano passado 80 obras, nós publicamos 156. Né? E são em quantos funcionários ali, Simone, para os nossos internautas, né, terem uma ideia da estrutura da Edux? A editora se divide em 2 espaços, né? O espaço administrativo e o espaço da produção. Então, no total, nós somos hoje 9, né, funcionários, mas então eu fico na coordenação, o administrativo sou eu na coordenação. Nós temos, então, a Cláudia, que é responsável pelas nossas redes sociais, pelo atendimento da nossa loja na Amazon, pelo atendimento do site e também faz a parte de secretaria da editora. Aí, se vira nos 30, se vira. Não, lá todo mundo se vira, porque para a gente fazer esse volume, a gente tem pouca
com a gente. Mas aí temos também o Ivan e o Gimerson, que ficam na parte administrativa, toda a questão de emissão de notas, de controle de estoque, de organização da produção, de intermediação das obras com as gráficas e os fornecedores, e também com os distribuidores, porque a gente vende, um dos nossos clientes são os distribuidores, né? Então a gente vende para vários distribuidores de livros e para várias livrarias, e aí o administrativo faz isso. E na produção, somos 10, né? Então nós temos 2 revisoras, né, que é a Giovana, que está aqui conosco, que é a principal, que comanda lá a parte da produção, né, a Laura, que também faz a revisão, aí temos a Ana, Carolina e o Igor, que fazem a diagramação, são, como ela diz, a mágica do projeto gráfico, então fazem tanto a diagramação, né, transformar um arquivo de Word num livro, parece uma coisa simples, não é, né, e aí então eles fazem isso e também as capas e todo o projeto visual, né, das obras, e aí temos agora 2 estagiários. Desculpa te interromper, agora me chamou a atenção, as capas e o projeto das obras são feitos aqui? É Sim. criado ali? Tudo é criado por nós. Tudo é criado pela editora. Olha só que interessante. A gente tem uma coisa, é bem importante isso que tu traz, acho bem legal, né? Quando o autor entra em contato conosco e contrata a publicação da obra, uma das coisas que eu deixo muito clara para ele é que a obra não é da editora, é do autor. Né? Tu está transformando sonhos ou pesquisa numa obra. Então, a gente faz todo um processo de conversa com o autor e ele vai definindo como as coisas são. Quando chega no momento do projeto gráfico, a gente conversa com o autor, né? Normalmente sou eu que faço a conversa com os autores, e aí pergunta o que ele pensa, o que ele gosta, como é que ele imagina a obra dele, e aí a gente faz uma proposta. E a capa também tem isso, eu já tenho meio que eu mando para eles uma lista de perguntas, de questões, né, para saber o que eles imaginam, que tipo de capa eles pensam, porque assim, a gente não pode chegar e fazer uma capa, vou lá, eu olho o livro e faço. A gente não conhece a obra. É quase impossível tu descobrir o que o autor quer. Então a gente pede uma ideia. Ó, o que tu imagina, o que tu acha que tem a ver com a tua obra. E aí tu tem que trabalhar essa ideia, porque deve vir muita coisa, isso né, aí. Simone? E aí passamos pro pessoal da diagramação, o Igor e a Ana, e aí eles fazem uma proposta e vão construindo, né? E vão justificando também. Quando a gente manda para a autora a capa, a gente explica os elementos, por que isso significa, onde é que isso está, o que isso está vinculado com a obra, porque ela tem que representar, né? Ela tem que ser atrativa. Perfeito. Né? Eu acho que um bom exemplo é esse livro aqui que a gente tem, é Meu Pet Uma Ave. Foi o Igor que fez essa capa? Foi o Igor. Um abraço e parabéns para o Igor. Isso, por ser da veterinária e falar de aves, ele aproveitou o V e já botou um passarinho ali para representar, sabe? No título mesmo. Então, tanto o Igor quanto a Ana, quando eles estão inspirados assim, eles fazem capas de diagramação que conversam entre si. Então, não é um faz a capa e um faz a diagramação sem conversar um com o outro, sabe? Sim. Eles tentam transformar num projeto que se torna interessante tanto para o autor quanto para o público também. Que chame para o público, o que esse livro vai me contar, sabe? Então, é muito legal o trabalho deles. Até porque a gente realmente julga o livro pela capa, né? A gente vê que as pessoas enxergam a capa e a capa tem que chamar atenção. Né? É verdade, eu compro assim. Eu vou muito pela... Às vezes pode até se decepcionar, às vezes, em alguns casos, né? Mas é bem pela capa. Agora eu queria, Simone e Giovana também, falasse um pouquinho desse processo, porque eu acho bem interessante. Eu chego com um projeto... Quais são os passos, né? O que a editora trabalha, de certa forma, você já nos disse, né, em alguns pontos, mas eu gostaria de entender bem o processo até sair o livro, as distribuidoras, como tu falou, para quantas que vão, enfim. Fala sobre esse trabalho aí da Então vamos Edux. lá, vamos começar do começo. O livro chega para nós, né? Chega normalmente através de mim, ou o autor manda pelo e-mail da editora ou diretamente comigo. Então chega o arquivo de Word da obra, e aí o primeiro passo é passar pelo conselho editorial. Nós temos um conselho editorial de 12 membros, né? De áreas diversas do conhecimento, são todos professores da universidade. E aí, então o primeiro passo é que ele tem que ser avaliado pelo conselho, porque o que define se a Edux publica ou não é a qualidade do texto. Então, o primeiro momento é esse. Uma vez avaliado, a gente então combina com o autor se ele quer e-book, se ele quer impresso. A gente tem hoje os livros em formato e-book de livre acesso, publicados no nosso site. A gente tem obras impressas e a gente tem obras em formato EPUB, que daí vai publicado na loja Kindle da Amazon e que daí então ficam para venda e daí não são e-books de livre acesso, são para venda. Então o autor decide como vai ser esse livro e aí a gente começa a botar a obra em trabalho. A obra em trabalho começa com a Giovana e com a Laura, né? O primeiro passo é a revisão. Elas fazem a revisão
revisão tanto de ortografia, gramática, e também não é só uma revisão. A gente faz na editora preparação do texto. Depois até a Giovana pode falar melhor sobre isso, se ela quiser, né? Porque também elas vão indicar se tiver alguma coisa faltando, alguma informação necessária, ou se tem, por exemplo, alguma repetição que o autor não percebe no texto dele, daí vai indicar tem repetição, então se você quer manter ou não, ou se algum parágrafo ou algum fragmento fica estranho, que não fica bem entendido, porque quando a gente olha de fora a gente vê diferente. Então elas fazem todas as anotações, mas elas marcam todo o arquivo, tá? E a gente não muda nada, a gente manda o arquivo todo marcado para o autor, porque a obra é dele, não é nossa. E aí ele tem que ver tudo que a gente está indicando para mudar, e ele tem que concordar, ele tem que ter consciência e dizer, não, eu estou vendo que vocês indicaram isso e eu aceito que vocês façam essa mudança no meu livro. Aí volta o arquivo do autor, a gente manda para diagramação, faz o projeto gráfico, aí é com o Igor e com a Ana, a gente tem os programas específicos para diagramação, né? Sim. E aí eles são os dois funcionários são da área do design, né? E trabalham com isso. E aí então eles fazem esse trabalho de projeto gráfico e as propostas de capa. Aí a gente gera o que chama um boneco, né? Que na verdade é o boneco virtual do livro. É ele pronto num modelo virtual, mandamos que seria para o nosso autor. internauta entender, seria o boneco, a capa dele. Normalmente o boneco a gente manda em 2 etapas, a capa separada do miolo, né? O miolo, a parte toda escrita, e a capa separada, porque a gente só fecha, como a gente diz, bota o miolo com a capa quando ele já aprovou a capa, para não ficar fazendo retrabalho. É como se fosse um protótipo. Um protótipo, até porque esse miolo ele muda de livro para livro, né? O tamanho da letra, enfim, como que vai ser. Bem legal isso que tu traz. A gente é uma editora acadêmica, mas a gente não tem um formato padrão e nem quer ter. A gente acha que as obras têm que ter a sua própria característica a sua própria identidade. E dependendo, né, do selo editorial e do próprio autor, a gente vai ter movimentos diferentes, desde o lettering. Tu vai ter jogos com o tipo de título, o tipo de sumário, o tipo de imagem que se coloca dentro dos livros, o tipo de imagem que se traz para a capa, enfim, o tamanho da letra, se tem algum elemento gráfico nos rodapés, ou então no cabeçalho. Então, cada livro, ele totalmente... A gente não tem um livro igual, né? E o autor participa desse processo de escolha? Tipo, eu não gostei dessa letra, alguma coisa assim? Como eu te disse, a gente manda o boneco para ele, né? Primeiro, ele não tem noção. Normalmente, o autor não tem noção, né? Porque ele não fez isso. Então, a gente faz um boneco, manda, e aí diz, sinta-se à vontade para você indicar o que você quer, o que você gostou, o que você não gostou, o que pode ser mudado, o que não pode ser mudado. Daí, ele vai, então, nos indicar as alterações e a gente vai ajustar até chegar. E aí, normalmente, os livros que têm mais elementos gráficos, como imagens, tabelas, fotos, eles demoram mais tempo para a gente ajustar, porque para ficar exatamente como o autor pensa que é, né? Porque não é uma coisa assim, não é um projeto centralizado. Todas as imagens vão no mesmo lugar, todas vão do mesmo tamanho. Não. Depende do tipo de imagem, depende da proposta da obra, depende do objetivo do autor. O texto, né? Também, né? Onde se encaixa aquela imagem. Como vai se encaixar. Por isso que eu digo, é um projeto gráfico, né? Inclusive, para tu ter uma ideia, do arquivo de Word para o livro, a gente tem um aumento de 30% do número de páginas. Porque tu tem que fazer um projeto que fique bem equilibrado os elementos gráficos. Não é uma coisa corrida, né? E harmonioso, estético também, né? Interessante. Diga, uma Giovana. coisa interessante dessa parte justamente é que os nossos colegas diagramadores, eles estudam isso de diagramação de títulos. Então, muitas vezes eles têm um motivo, eu vou escolher uma fonte com serifa ou uma não, dependendo da área, dependendo se é um livro mais... como pode dizer, mais voltado para acadêmico, mais literário. Que legal isso que tu traz, Giovana, porque eles estão sempre não é uma coisa assim, Exato. vamos usar tal letra que combina, não. Eles estudam isso. Às vezes pode até ser, eu vou usar uma bonitinha, mas principalmente, tipo, com base, né? E até na revisão a gente tem que ter o cuidado de que tipo de texto a gente está trabalhando. O texto, a atenção que eu vou dar como revisora para um livro de poesia, para um livro de contos, para um livro acadêmico, são completamente diferentes. Para uma tradução, mais diferente ainda. Então, por exemplo, quando eu estou revisando fazendo preparação de textos de uma tradução, eu tenho que ir conferindo se, por exemplo, o tradutor não pulou parágrafos, não pulou linhas, não esqueceu trechos, uma coisa que não precisa para um livro nacional, sabe? E bem, bem importante. Esse aí, por exemplo, é um exemplo para dar para vocês, que falou sobre o que a gente produz, né? Esse aqui foi a nossa primeira exportação de livro. Esse livro foi publicado pela Universidade de Macau, na China, né? A pesquisadora entrou em contato conosco, lá eles têm a língua portuguesa e ela queria publicar por uma editora brasileira, foi indicada para publicar conosco e publicou, então nós fizemos a obra aqui e entregamos na China.
né? Então, e aí teve toda uma questão de até o português, né? Porque lá é o português de Portugal. Então a revisão não é feita com o português do Brasil. Do Brasil. Porque lá é diferente a regra. Claro. Então até isso a gente tem a preocupação, né? O tipo de capa, o tipo de instituição onde ele vai, o conteúdo que está colocado. Esse é um livro de medicina chinesa, né? Então, quer dizer, ele está dentro desse propósito. E aí a gente tem muito isso. Tu perguntou para mim um pouco E assim... ele tem umas tabelas aqui também. Tem caracteres vou te chineses chamar de também. novo aqui. E tem caracteres chineses e Caracteres tem chineses. partes escritas em chinês. Do sumário está duplicado em chinês e as partes das tabelas estão em chinês. Porque a obra, embora a universidade fale português, tem os pesquisadores também que vão ler em chinês. Foi um grande desafio para mim. Foi eu que fiz essa revisão. Pois é, e como é que foi, então, esse desafio? De cara, assim, eu até gente. estranhei, porque eu não Obrigado, tinha Vini. percebido. O português... Na verdade, não é nem o português de Portugal, né? É o português de Macau mesmo. Porque tem umas coisas mais parecidas com o português brasileiro e outras com o português de Portugal, principalmente a acentuação. E daí uma hora eu parava... E como é que eu reviso? Eu deixo pro nosso português, pro português deles. Então eu fui pesquisando... Foi muito interessante. E é uma responsabilidade que, pelo amor de Deus, eu quero te fazer uma pergunta. Tu comentou que são 3 livros por semana, mais ou menos. Tá, então, obviamente, conta pra mim, que já sabe onde é que eu vou chegar com a pergunta, né? São 3 livros que você tá lendo ali, revisando. Dá tempo de fazer tudo isso, Giovana? Então, é que como a gente tem... eu tenho minha outra colega também, agora nós estamos com os estagiários, é que é uma média. Não é que eu reviso 3 livros por semana, porque só nesse processo de eu revisar, voltar para o autor. Quando volta do autor, eu também sou a pessoa que limpa o arquivo com os comentários e deixa ele prontinho, sem espaços duplos, etc. Então é o processo mais demorado. Mas como a gente faz muitos livros ao mesmo tempo, daí sai 3 por semana, por assim dizer. Para ter uma noção, hoje nós temos 50 obras em produção na editora em momentos diferentes. Né? Então, dá tempo por isso, porque as obras... Então, revisa esse, vai para o autor, vai levar uma semana para voltar. Nessa uma semana, tu tá em outra obra, enfim, tal. Né? E tem obras maiores, menores, obras, por exemplo, que eu reviso em 2 dias, uma que demora mais de uma semana. Tanto por número de páginas, quanto a escrita mesmo, se é mais acadêmica, se não é. Algumas obras voltam mais vezes do autor. Cada livro, é importante a gente pensar também que cada livro é um livro. A gente não tem uma receitinha pronta, esse livro vai sair em 1 mês. E uma questão que eu acho importante, pelo menos pelo que eu vi aqui, me corrige, né, Simone e Giovana também, se eu estiver equivocado. A gente pensa uma editora tal da Edux da universidade, então são só livros didáticos, filosóficos, né, administrativos. Não é isso. Não, na verdade, assim, né? Hoje a gente tem 7 selos editoriais, vamos lançar mais um, né? Que já tá para sair aí. Então a gente tem hoje, por isso que eu trouxe os exemplos aqui, a gente tem o Edux Traduções, que daí é usado para as obras que a gente traduz. E a gente tem vários tipos. Esse aqui é um exemplo dele, o Meu Corpo, Meu Trauma aqui, né? Então a gente traduz. Bonita capa. A gente traduz ou obras que o autor autoriza a tradução, que esse é um caso, que só tem obras em português traduzidas pela Edux, porque o autor só autoriza essa autora e ela publica conosco, né? E tem também outras obras de tradução, essa aqui também é tradução, mas é infanto-juvenil, que vem por editais, né? Essa aqui foi um edital do Ministério Italiano para traduzir com verba deles, para a gente fazer a tradução com a autorização do autor. Então, esse é o Edux Tradução. Esse aí também é exemplo do Edux Infanto-Juvenil, né? Nós temos, então, a coleção também Infanto-Juvenil. Esse aí é mais pro juvenil do que pro infantil, né? Mas a gente tem também livros da coleção infantil. A gente tem também o Edux Literário, que é esse preto ali, né? Que então trabalhamos com poesia, com romance, com histórias, com ficção. E esse aí, Crônicas então... selecionadas depois da chuvarada. Flávio Luiz Ferrarini. Esse aí é de um autor, o Instituto do Luiz Ferrarini, que fez depois de morto a publicação das crônicas que eram inéditas dele. Temos também o selo editorial Comunidade, que daí então a gente publica as questões desses 2 livros aqui, que são questões da região ou de pessoas, né? Então temos histórias das famílias italianas, temos ali os 100 anos da SIC. Vou mostrar aqui, Vini, também. Mais um aqui. Esse é uma família italiana, né? Que é um autor local aqui que conta a história da família dele. Quem é o autor aqui? É o Sidney Cúnico, né? Então, ele, na verdade, na pandemia não tinha o que fazer, ele resolveu levantar a história da família. E aí falou com o país todo e descobriu todos os que tinham desse sobrenome e fez o levantamento e publicou a obra sobre a história da família. Ele podia ter feito isso, né? Escrito um livro, né? Na pandemia, né? O cara foi super inteligente. Eu fiquei tomando cerveja. E temos também aqui, esse é um exemplo, temos o selo Pesquisa, que daí, então, as obras acadêmicas são a do selo Pesquisa.
pesquisa, né? Então aí porque daí, como editora acadêmica, a gente tem uma avaliação, né, da Qualis Livros. Então, o Qualis Livros avalia os selos os livros da pesquisa, e aí tem aí tem um pouco mais, é um livro mais fechado, ele tem que ter todo um processo de organização, de sistematização, ele tem que ter todo um background científico, porque daí ele vai ser avaliado como a questão da produção acadêmica da pesquisa. E nós temos também, né, aquele que tu mostrou antes, o Meu Pet é uma Ave, é o selo ensino, que daí então para questões didáticas, para questões que possam trabalhar, e a gente separa nos selos para que a gente possa ter essa autenticidade do próprio livro, né? Quer dizer, cada um tem um objetivo diferente e dentro dos selos editoriais a gente então também tem processos de produção, obras diferentes e clientes diferentes, né? E aí tu tinha perguntado, como é que a gente faz a nossa difusão das obras, né? Exatamente. A nossa difusão das obras hoje ela se dá de várias formas. A gente tem então, primeiro o nosso cliente principal é o autor, que vem publicar conosco, né? O autor ou o organizador, que são os pesquisadores. Depois a gente tem então os distribuidores, porque daí a obra publicada, a gente vende para quem? Vende para os distribuidores. Então, a gente tem a loja da editora na Amazon e a gente vende pelo site. Além disso, a gente vende para uma grande gama de livrarias e distribuidores que pegam as obras conosco, consignadas, para terem conteúdo de qualidade. Isso em que região, na nossa cidade? No país todo. No país todo? No país todo, na parte dos livros impressos. E fora do país, a gente tem também hoje, a gente tem plataforma de distribuição de conteúdo internacional, né? Uma delas é E-Livro, que é uma plataforma latino-americana, então a gente publica as obras lá e elas são distribuídas, aí é de livre acesso, enfim, a gente tem a distribuição de conteúdo. E nós temos também, a partir do final do ano passado, nós temos a distribuição do nosso conteúdo no mundo todo por streaming, né? Então a gente começou agora, é a única editora do país que faz isso, né? Das acadêmicas e das outras, porque a gente não conhece nenhuma outra que faça, que é a distribuição das obras por streaming, né? Porque a gente teve um contato com o pessoal que trabalha com uma plataforma internacional e disse, a gente precisa de obra de conteúdo em português, porque tem um monte de gente fora do país que lê português e que não tem acesso às obras, e aí comprar uma obra, não sei quantos dólares, para assinar uma plataforma de streaming, tu vai assinar ali por $2-3 e ter 200 mil livros à disposição. E aí nós estamos nessa plataforma, né? Então, como eu te disse, é um movimento muito grande da gente distribuir as nossas obras, porque a ideia da editora é essa, a gente tem que não produzir, a gente tem que alcançar, né? Fazer conhecimento para ficar guardado não serve, a gente tem que alcançar e a gente busca vários meios de fazer isso, né? E eu fico bem contente com esse podcast aqui, viu, Simone, por estar, nós, né, que estarmos divulgando esse trabalho. Eu acho que a comunidade precisa, acadêmica e fora da academia também, precisa ter a noção da profundidade, né, da importância e desse trabalho todo que vocês fazem em 10 pessoas agora, contando a estagiária, né? Contando a estagiária. Diga, Giovana. A gente também tem nossos e-books gratuitos liberados no site. Além da venda nos sites, dos e-books que a gente faz. Acho que todos os e-books, na verdade, são de livre acesso. É no site, sim. Isso que a Giovana traz é bem interessante, porque a ideia também tem isso, né? Não é essa coisa de distribuir o mais amplamente possível e de ter vários canais de distribuição não tem a ver com o fato de querer ganhar dinheiro. Nós não somos uma editora comercial, nós somos uma editora acadêmica. É muito importante marcar essa diferença, né? Então, a gente não ganha com as obras, a gente repassa para os autores o custo de produção, porque a nossa ideia é a sustentabilidade da editora, a difusão do conhecimento, mas não é a questão do lucro. Então, essa coisa da gente ter os e-books de livre acesso no nosso site entra nesse lugar que é a ciência livre, da gente estar publicando ciência de conteúdo e as pessoas terem acesso a essa ciência de conteúdo, né? Então, Então tem esse custo de produção. A gente passa para o autor o custo de produção, mas a gente não tem essa visão, né, do lucro, porque não é esse o objetivo da nossa editora, né? A gente não pode pagar para publicar, mas a gente, então, é só a sustentabilidade financeira da editora, mas o nosso resultado não é medido, nem o nosso resultado, junto à reitoria, inclusive nas conversas que eu tenho com a pró-reitoria, que é responsável pela editora, o nosso principal resultado não é a questão econômica. Economicamente, a gente tem que se sustentar. O nosso principal resultado e objetivo é a difusão do conhecimento e o fortalecimento da marca da instituição, porque nós somos uma editora universitária e a gente leva o nome da UX para tudo aquilo que a gente trabalha e para tudo aquilo que a gente publica. E vocês têm uma ideia
Provavelmente, mas da quantidade de livros que são, através das distribuidoras, né, que são comprados, enfim. O Jorge lançou um livro. Pô, o livro do Jorge vendeu tantas cópias. Vocês têm essa... Isso é muito variável, né? Porque depende muito do tipo de livro, depende de quanto a pessoa é relacionada, depende das questões. Mas eu posso dizer que a gente consegue medir melhor isso nos e-books, e aí depende muito dos assuntos, né? Por exemplo, agora na época da enchente, a gente publicou, junto com a Sociedade Brasileira de Infectologia, ela publicou conosco, e junto com uma equipe de pesquisadores aqui da instituição, um manual, foram 2 livros, um guia de cuidados e um manual, né, em formato de e-book, para lidar com as questões climáticas, desde o manejo dos animais que ficaram perdidos, das doenças que vêm vindo. E aí, então, dentro desse momento que a gente viveu aqui, né, das enchentes, aí vem a Sociedade Brasileira de Infectologia, vem as pessoas que são extremamente capacitadas para falar com isso. E botamos lá, em uma semana nós tivemos mais de 900 acessos ao e-book. Olha, né? é muita coisa. Então, não tenho como dizer tanto de um livro ou outro. Depende muito do livro, do momento e da relevância. Mas o que a gente percebe é isso, é que a gente vai construindo espaços dentro da editora de realmente trazer coisas que sejam importantes nos momentos que estão vivendo, e isso dá sempre, né? Esse meu pet amável que tu mostrou também, as pessoas, ele é um manualzinho de como tu lida com o teu pet, né? E as pessoas entram em contato conosco, e já falamos com o pessoal lá da área da veterinária para a gente continuar uma série. Meu pet é um peixe, meu pet é um gato, meu pet, porque as pessoas... E vai funcionar. Ele deu muito resultado, porque ele é um guia rápido de como tu deve manejar, né, o teu bicho sem tu ser o especialista. Quer dizer, o especialista te dizendo numa linguagem interessante aquilo que tu não sabe fazer sozinho. Né? Então depende muito da característica da obra. Né? Tem obras que a gente não vende, essa que está aí na tua frente da SIC, que foi os 100 anos da SIC. Essa obra foi para comemorar... Vinícius, te prepara. Foi para comemorar os 100 anos, né, da SIC, de Garibaldi. Então, eles fizeram 2.000 exemplares, não vai ser vendido, ele foi distribuído, né, na festa de comemoração para os colaboradores e para os... E a ideia deles era... Eu disse, então por que fazer como editora, né, se era só para contar a história? Justamente, contar a história, a gente não conta a história... Se a gente quer que ela fique, permaneça e signifique de qualquer forma. A gente procura alguém qualificado para fazer isso. E eles chegaram nessa, não, a gente quer uma editora que possa dizer, nós vamos fazer, nós temos aqui o material, mas a gente quer que ele fique um material realmente de peso e de importância, que guarde a nossa história para a gente olhar daqui nos 200 anos, daqui nos 300 anos. Perfeito, Simone. A arte, a cultura, a vibração, o pop, o rock, a informação. Hipertexto. Até aqui o grupo disponibilizou 2 poderosos singles. UXFM Conexão. O som, o ritmo, a diversão, a vida, a cidade, toda a expressão. Are you ready? UXFM Conexão. Tudo que movimenta o seu dia tá aqui. UXFM. Conectada com o que move você. Giovana, vi que tu ia acrescentar alguma coisa. Não, uma coisa interessante, vendendo nosso peixe como Edux também, Ótimo. É bom falar que nem todas as editoras universitárias têm uma equipe com revisão, preparação e diagramação e capa dentro da equipe. Muitas vezes é terceirizado. Por muitos anos foi terceirizado aqui na Edux. A Simone lutou muito para ter diagramadores dentro, porque a gente sabe a importância de ter mais esse diálogo dentro da equipe. Perfeito, então, essa conversa é importante, né, na construção. Exato. Então, a gente sempre busca acrescentar o máximo de qualidade possível para a obra. Às vezes, uma conversa com amigos, assim, eles ficam até nervosos. Eu não mandaria um livro para ti porque você vai julgar meu texto, você vai achar muitos erros. Mas, assim, a gente como revisor, como preparador, a gente está buscando só melhorar a sua obra. Então, nunca vai ter aquele julgamento. Isso. Alguns autores podem até ficar meio... não quero que ninguém mexa no meu texto. Todas as alterações que a gente faz, como a Simone falou, ficam marcadas no Word ou no Google Docs, como a gente usa. Tudo fica marcado. Se eu excluir uma palavra, se eu adicionar uma palavra, se eu tô com dúvida numa frase, eu converso em comentários com o autor. Então, ele tem total controle sobre o texto. Porque, às vezes, pode mudar todo um contexto, exatamente, né? Então, a gente não vai sair reescrevendo o livro do autor, sabe? Mas já aconteceu, Giovana, de tu pegar uma obra, assim, e ela acabar se modificando de uma forma, não digo tão significativa, mas já aconteceu algo assim? Há quanto tempo tu tá aqui na editora? Eu vou fazer 3 anos de UX 3 esse anos? ano. Já aconteceu de falar, talvez...
essa frase não ficou muito clara e o autor adiciona parágrafo, ou ele falou, aqui eu tô me repetindo, ele excluí. Revisar livro de poesia é muito complicado, porque literalmente Puxa o vida. autor tem a licença A poética, licença né? poética, né? Mas já aconteceu de dar sugestão, falar, talvez assim fique com a métrica melhor, o ritmo, os autores aceitarem. E às vezes também os autores falam, não, prefiro que volte como estava e tranquilo também. A gente tem toda esse profissionalismo, sabe? A gente tá ali para sugerir. Então, como a Simone falou antes, a diferença de preparação e revisão é essa, sabe? Quando eu estou no Word, eu estou preparando o texto. Então, eu vejo mais se tem coisa para mudar. Escrever uma hora o personagem Ana com N e depois um Ana com 2 N's. Ou perguntar para o autor qual que é o certo. Padronizar. Padronização é o principal nessa parte. Depois que o livro já está diagramado, que a gente faz a leitura ali dele diagramado, aí sim a revisão. Porque tu já leu o texto de novo, já está mais limpo, por assim dizer. É para ter o mínimo de erros possíveis. E você já vê, por exemplo, se o sumário bate, se as imagens estão nítidas, se está tudo Se fecha, juntinho. né? Se encaixa. Isso. Aí somos de novo os primeiros leitores da obra, sabe? Sim, Então, não é um dois trabalho... processos diferentes. A gente chama de revisão para todo mundo entender, mas... Sim, são 2 processos. Inclusive, eu entrevistei aqui no programa uma professora que cuida dessa parte de tradução. Então, quando eu vi o tu assistiu podcast. Samira, foi bem legal o que ela disse também, que vai bem ao encontro do que você está comentando, né? Essa questão de ter o cuidado, enfim, né? Claro, no caso dela, na tradução. Eu só queria, Simone, trazer para o podcast 2 questões, tá? A primeira, como que dentro da academia, né, professores, que a gente acaba deixando dicas também, né? Ou enfim, dos cursos, podem, aqueles que não são próximos à Edux, né, podem fazer para se aproximar, para poder publicar suas obras, ou se tem ideia de um livro, já tem alguns rascunhos, enfim. Bom, então, né, tanto para dentro da academia quanto para fora da academia. Tá. Que isso era a segunda questão que eu ia trazer, porque não é só para academia, né? Não. Professores, é aberto também à comunidade? É bem importante a gente deixar isso aqui, né? Qualquer pessoa pode ser um autor conosco no Edux. Como eu disse, o que define a publicação pela Edux é a qualidade do texto. Então, para os nossos professores, né, acho bem importante deixar aqui que é um caminho muito tranquilo. Eles só têm que entrar em contato conosco, trazer o texto e aí a gente vai sentar, vai conversar. E às vezes não é nem trazer o texto. Às vezes chega a gente dizer, eu quero escrever um livro sobre tal coisa, como é que eu faço, né? E aí também a gente ajuda. Importante o quê? Não precisa ser próximo da Edux, nem internamente, nem fora, né? Porque é isso que eu digo. A gente tem uma ideia, dessa ideia a gente pode trabalhar. E aí a gente vai trabalhar e não tem um processo direto, porque o mais importante é, vem lá, conversa comigo, chega lá na editora, manda um e-mail para nós, entra pelo site, pega os contatos, marcamos um horário e vamos conversar. Cada livro começa, às vezes, de um lugar diferente. Alguns já têm pronto, alguns têm a ideia, alguns têm o sonho de fazer, né? Mas o caminho é sempre o mesmo. A gente tem que conversar e organizar. E aí a gente vai atender de acordo com a necessidade desse autor, né? Teve uma obra que nós fizemos lá, que foi em homenagem ao Nelson Sbabo, com a família dele. A família chegou na editora com 5 malas de fotos e um pedaço de texto escrito, né? Porque, enfim, eles tinham o texto escrito por um professor com uma parte tal. E o que a gente faz com isso? E aí a gente sentou e conversou, e a gente foi construindo, né? E foi pensando o que vocês querem, e daí no fim a obra ficou com 2 partes. Ficou com uma parte da escrita do professor pesquisador, que era o autor que fez as entrevistas com o Nelson. Metade ficou com a escrita e a outra metade ficou com os depoimentos da família e dos amigos e com fotos e imagens, que era o que a família queria dar. Queria dar uma homenagem à história de vida dele, e aí ela ficou parte texto e parte os depoimentos. Então depende muito, mas importante é isso. O primeiro passo é chegar e vir conversar com a gente, né? Se tu tá na dúvida. Se tu já tem um livro, é só mandar. É só entrar em contato, mandar o arquivo e a gente vai olhar o arquivo, vai passar pelo conselho e vamos conversar como fazer. Se tem uma ideia, se tem um sonho, se tem uma dúvida, ou se não sabe se pode ser um autor ou se aquilo que pensa pode ser escrever, vem conversar comigo. Né? E aí a gente vai sentar, vai conversar, vou mostrar, vamos ver o que é possível fazer. Porque realmente assim, ó... Mas tu tá dizendo aqui, me parece, né, eu te escutando e achando muito legal, que tem solução, né? Vocês estão abertos aí a trabalhar de uma forma bem
bem tranquila, tu vai publicar o teu livro desde que passe por esse conselho ali, essas 12 pessoas, E a gente tem né? interesse que as pessoas venham, porque como eu te disse, né, eu tô há 5 anos na editora, tô fazendo agora 5 anos. Antes era, como tu disse, mais ou menos mais acadêmica. Era só livros da área de pesquisa e especialmente de 3 áreas, que era educação, filosofia e direito, né? Sim. Que era a maioria da produção. Aí, quando a gente começou a pensar nesse reposicionamento da editora e nessa reconstrução da editora e colocar de outra forma, a gente diz, não é mais esse lugar. E como eu te disse, nós temos 7 selos editoriais e vamos inaugurar o 8º logo aí. Então, a gente tem hoje realmente... Qual que é o 8º? O 8º vai ser o Origens, que vai trabalhar com as histórias de família, as histórias de lugares, as histórias de cidades, as histórias de empresas. Tu é ligeira, hein, Simone? Pois é. É fogo, hein? Ó, vocês estão recebendo essa notícia em primeira mão, tá? por isso Porque ele que ainda não olha foi aí, ó. inaugurado. Viu, Estamos gurizada? com a primeira obra, né? Mas então, a ideia é essa, é realmente bom. assim, ó, da gente entender que o espaço de uma editora acadêmica, pela produção de conhecimento, é alcançar e é contribuir para o desenvolvimento, para a educação, Que é o para a papel da organização universidade. social. Né? E a editora está cumprindo esse papel também, né? Isso, e a gente inclusive faz isso com ações. A gente tem também na Edux um conjunto de ações que a gente chama Edux na Mochila. E aí então que a ideia é de levar às pessoas o conhecimento, não só o livro, mas o conhecimento. Como então, é que é o Edux na Mochila? Várias ações, né? Então, por exemplo, a gente faz as feiras, né? A gente faz a feira do livro, faz lançamento dos autores, a gente faz vendas promocionais de combos e de obras para que as pessoas tenham acesso a obras de qualidade, os alunos e a comunidade num preço específico dentro de determinados temas. A gente faz parceria com as academias de letras, né? Então, nós temos parceria com a Academia Caxiense de Letras, a Academia Farroupilhense de Letras, que nos convidaram, Olha, que querem valorizar os autores locais. Então, a gente faz esse tipo de contato. A gente tem obras que, dependendo da relevância, a gente teve lançamento de obra na Assembleia Legislativa do Estado, a gente teve lançamento de obra na Assembleia Legislativa em Curitiba, a gente Olha tem, só. né? Então, a gente vai levando questões, a gente está construindo um conjunto de oficinas também para trazer as pessoas para dentro da instituição. A gente tem visita orientada para escolas, para conhecer uma editora e para conhecer o processo de construção de um livro. Eles vêm aqui? Vêm aqui, marcam, Olha. agendam conosco e a gente mostra todo o processo para eles também saberem que eles podem ser autores e que eles podem participar disso, né? Então a gente vai sempre, isso vai mudando, a gente vai criando cada vez um conjunto novo de ações. Esse aqui, o podcast vai entrar no Edux na Mochila também. Opa, né? que legal. Uma Olha outra só. forma da gente se colocar e divulgar e trazer a ação de uma editora universitária. Nós vamos também, o ano que vem, receber aqui em Caxias o evento nacional das editoras acadêmicas. Olha aqui, né? ó, ela... Próxima perguntinha, viu? Ela tá afiadíssima, né? Diga aí, fala desse Então a grande gente tem a evento. ABEU é a Associação Brasileira das Editoras Universitárias, né? E aí ela tem um evento anual, nacional, e conseguimos, então, e aí existe uma proposição, na reunião se faz uma proposta, as editoras que querem sediar o evento se colocam e nós conseguimos, então, sediar o evento no ano que vem, 2025, quando nós vamos estar fazendo 50 anos, vamos ter, então, a ABEU, que é o seminário da ABEU. Vai ser um baita evento, É então. um evento grande. Em média, a gente espera entre 60 e 80 editoras de todo o país, das acadêmicas, né? É o que normalmente acontece. Isso vai dar em torno de 150 a 200 pessoas que vêm para o evento, né? E a ideia sempre é um seminário e a reunião anual. A reunião anual fica com as discussões da Assembleia e o seminário, então, a gente faz, cada editora propõe. A gente propôs as mudanças, enfim, as possibilidades do mercado editorial, a evolução do mercado editorial para esse seminário. E aí a gente vai discutir Perfeito. coisas relevantes nesse momento, né? A gente já tem, por exemplo, uma das coisas que a gente tem que vai ser discutida lá, é uma pesquisadora aqui da nossa casa que está fazendo uma pesquisa de agora até lá e que vai, então, apresentar a questão do uso da inteligência artificial nas publicações acadêmicas e na publicação da ciência. Eu acho que eu vou sair, tu vai falando, Simone, porque tu tá, né, matando todas aqui as minhas perguntinhas. Aí o professor fala demais, desculpa. Perdão, tá ótimo, mas e eu não vou te cortar. Justamente, só fazendo esse gancho, pra gente não perder, como é que tu tá observando essa questão da inteligência artificial na questão dos livros, né? O livro, tu falou do e-book também, como é que tu visualiza, né, esse mercado todo? Nós estamos fazendo, inclusive, um estudo e uma organização, porque a gente, como editora acadêmica, vai ter que tomar uma posição a esse respeito. Né? Então, primeira coisa,
impossível, né? Dizem, o gênio saiu da garrafa, não vai voltar. Não tem como não usar a inteligência artificial. Inclusive, o Word é uma ferramenta de inteligência artificial, de revisão. A gente tem ferramentas de tradução, né? Mas quando a gente está falando aqui, a gente está falando de inteligência artificial generativa, ou seja, a ideia de produzir textos e produzir imagens com inteligência artificial. E aí nós realmente estamos fazendo um estudo e essa pesquisa junto com a ABEL e internamente, como a UX, nós já estamos fazendo isso desde o ano passado, né? Porque a gente está discutindo aí uma questão muito importante, que é a autoria. A autoria. Eu ia comentar porque a inteligência artificial pode pegar uma frase de cada livro e escrever um livro de 300 páginas. E ainda é pior, né? Porque a autoria, a gente até pode pensar, a autoria na questão literária, tu ter um texto de inteligência artificial ou em outras coisas, mas fazer ciência, que é resultado de pesquisa, tirando do pesquisador ou do sujeito que está falando, né? Então, dizendo, ó, eu falei, mas eu falei a partir do que foi construído com uma ferramenta. Então, é uma discussão bem séria, bem complexa. E para tu ter uma ideia, assim, a legislação no Brasil ainda não tem. Né? A gente está ainda com a BNT diz que tu tem que citar tudo aquilo que é utilizado, e aí mesmo que seja indireto, tem que citar, e usando ferramentas de inteligência artificial tu não consegue fazer isso, e o mundo está começando a se posicionar, e está se posicionando, por enquanto, legalmente, de que não seja aceito, né? Que quando usado seja indicado, foi construído a partir disso, mas que não seja reconhecido como autoria. Perfeito. Giovana, e tu, diante desse quadro todo, como é que tu observa também, né, na tua área de atuação diretamente? Na minha área, como revisora, é difícil porque não existe uma ferramenta totalmente, como que eu posso dizer, que acerta, se esse texto passou por uma IA, assim como existe para mostrar plágio, por exemplo. Cria aí depois a IA já pega esse negócio e consegue enganar, sabe? Então é bem difícil. Quanto a texto, é complicado. Ali na produção a gente vai ver mais em questões de imagem, porque apesar da IA estar bastante avançada, sempre escapa algumas coisinhas, sei lá, pessoas com 6 dedos, 2 pessoas dividindo uma terceira perna. Então a gente chama atenção até para os autores. Por exemplo, você quer isso na sua obra? Será que não é melhor, às vezes, pagar um ilustrador, entrar em contato, sabe? Se uma obra, a nossa posição da Lux, por enquanto, é se uma obra não fala especificamente sobre IA, ou não indica... essa imagem foi feita com apoio de IA, com base em alguma coisa, a gente pede que os autores ou retirem a imagem ou que procurem outra para substituir, basicamente isso. Já aconteceu isso em algum momento, Nós Simone? tivemos uma obra que foi identificada por nós lá na produção, que tinha imagens feitas por inteligência artificial. E aí a gente então entrou em contato. E aí começou toda essa angústia, né? Vamos fazer, não vamos fazer, vamos publicar, não vamos publicar. E aí eu comecei a estudar isso e me inteirar a respeito disso. Conversei com a Pró-Reitoria, que é responsável pela editora, conversei com a reitoria, né, com o reitor. E a nossa posição, como eu disse, a nossa posição como editora acadêmica hoje é não publicamos. Nós não publicamos nem textos, nem imagem de inteligência artificial, porque a gente realmente está fazendo um estudo para entender exatamente como isso funciona e quais são as repercussões disso, para então tomar uma posição institucional. Porque a gente entende que isso é muito sério, né? Quer dizer, tu como editora acadêmica, publicando ciência, publicando pesquisa, publicando conhecimento inédito, porque mesmo que seja do selo literário, do selo ensino, do selo comunidade, tu tem que publicar conhecimento inédito. Quer dizer, tu não pode estar plagiando, tu não pode estar te apropriando do que não é tu. Então, a gente tem toda uma questão ética, né, por um lado, e por outro lado, toda uma preocupação da nossa identidade como instituição de pesquisa, né? Porque, mas então a editora publica IA e eu posso fazer o meu mestrado com a ferramenta e eu posso fazer meu doutorado, né, e posso fazer a minha pesquisa. Então, a gente realmente, eu te digo que a gente está fazendo essa discussão nacionalmente pela ABEL, né, que vem o seminário aqui. Inclusive, no seminário desse ano, houve toda uma apresentação sobre isso, e a Santaella, que é uma das maiores pesquisadoras no assunto, fez um guia de como se deve, do uso ético da inteligência artificial na publicação científica, né, e apresentou para nós lá a proposta dela. Então, a gente está realmente discutindo isso, mas nesse lugar, né, a gente está amadurecendo a ideia. E como a gente ainda não sabe exatamente como isso vai funcionar e o que significa, o que pode, o que não pode, a nossa posição neste momento é moderada. A gente não publica, não adianta botar, veio dali, eu não veio. Não, a gente não aceita. Então, a gente recomenda que ou o autor substitua por alguma coisa que possa ser utilizada, com referência, ou por alguma coisa que seja produzida específica para o livro, ou que então seja retirado. E a gente não tem não estamos à vontade ainda, porque a gente precisa amadurecer e entender melhor.
Todo mercado, né, Simone? Todo mercado precisa amadurecer e entender. Tu ia comentar alguma coisa, Giovana? Não, eu ia comentar justamente isso, é que às vezes o autor não faz de má fé, sabe? E assim como nós estamos tentando entender, os autores também... Acho que todo mundo está aprendendo a lidar com a IA. E Sim, muitas em vezes... todos os campos. Isso. Aqui no podcast a gente já viu que, e é sério isso, é uma discussão em tudo. em todas as áreas, né? E a gente trabalha muito também com questão de direito autoral ali na editora, né? Não só em questão de texto, mas de imagens. Às vezes pode chegar um autor com o sonho, eu quero botar tal foto na minha capa. Mas a gente tem direito sobre essa foto, não pode ser uma parecida. Aí os nossos capistas procuram imagens em bancos de imagem aberto, coisas com direito autoral, né? Liberado, digamos. Isso, exato, porque usando termos assim, não é bagunça também, sabe? Não podemos usar qualquer imagem, a gente não pode usar qualquer fonte. Existem fontes liberadas é que nem e a outras música, não. Desculpa, tem fontes liberadas e outras não perde o teu gancho. Mas na literatura é que nem a música, por exemplo, tem um tempo X, por exemplo, 50, 60 anos. Aí domínio público é 71 anos da morte do autor. Da morte do autor. Da morte do autor no Brasil. Domínio público das obras são 71 anos da morte do autor. E aí tem algumas outras que entram em domínio público antes com autorização do autor, enfim, tal. Daí podem entrar também em domínio público. Isso é uma coisa também que o mercado editorial busca em cursos que a gente faz recentemente. Editoras mais comerciais, a gente nunca fez isso, eu acho. Mas, por exemplo, quando o Guimarães Rosa está para entrar em domínio público, umas 30 editoras já estão de olho ali em pegar o texto e fazer sua edição, com suas modificações, com a sua capa bonita, sua capa dura, sua versão especial. Então, é uma coisa que acontece no mercado mesmo. E, além de tudo, também eu quero aproveitar, né, esse momento muito, muito ímpar, muito legal aqui, de conhecer todo esse trabalho de vocês. Eu tô bem contente aqui com essa entrevista. Vamos publicar um livro com a gente, então? Vamos publicar, né? Vamos publicar. Edux também faz trabalhos sociais, né? Porque eu vou abrir pro público. Eu entrei em contato contigo, né, Simone? Que eu queria doar uns livros e tal, e vocês também fazem esse trabalho, né? Que na verdade aí, de novo, eu vou te trazer a questão das enchentes e tal. A gente, como eu te disse, né? A gente tem essa preocupação, né? De realmente entender qual é o motivo, qual é a importância do conhecimento ser acessado. Então, com essa questão das enchentes que aconteceram, né? A gente teve um monte de escolas que foram inundadas aqui no estado e que perderam, entre outras coisas, suas bibliotecas. E aí surgiu a ideia da gente fazer uma campanha de arrecadação de obras para repor o acervo das escolas que perderam as bibliotecas, das escolas públicas que perderam as bibliotecas pela enchente. Aí a gente começou com essa ideia e isso acabou tomando um outro lugar. Opa. Eu gosto muito disso porque lá na Edux as coisas são dinâmicas, né? Então a gente começou com essa ideia, dessa ideia foi para a ABEU, porque eu estava lá no seminário da ABEU durante o período da enchente, quando aconteceu esse ano, eu fui para lá e daí a gente conversando sobre a realidade, aí disse, nós vamos fazer uma campanha, daí a ABEU disse, não, então vamos fazer uma campanha nacional. Quando terminar de repor as bibliotecas escolares, já surgiu a ideia de pegar essa outra ação que vai ser junto, talvez se fechar lá com o pessoal da Orquestra e o Laios, da gente então depois continuar recebendo obras para doar para comunidades vulneráveis, para ONGs, para lugares que não têm bibliotecas e que possam chegar. Uma ação deu toda tudo isso. E partiu daqui. E partiu daqui. Olha a que nossa legal. ideia, junto com o pessoal lá no seminário da ABEU, a gente, o que nós vamos fazer para ajudar o Sul? E daí eu disse, vamos arrecadar livro para as bibliotecas. Perfeito. Aí conversamos, vamos fazer, enfim e tal. E foi todo esse sucesso. E, gente, fiquei muito contente aqui com a entrevista, da participação de vocês. A gente conhecer um pouco mais da Edux, o tempo passa voando. Mas, olha, vamos voltar aqui quando tiver esse encontro, né? Encontro das editoras aqui aqui na universidade. Vamos bater um papo, vamos marcar um podcast, trazer o pessoal aqui para conversar, Simone. Fica já alinhado isso aí pra gente divulgar. E parabéns pelo trabalho de vocês em 10 pessoas, né? 9, 10 agora com a estagiária. E sucesso, né? Pra vocês. Ok, muito obrigada pela oportunidade. E venham ser autores da gente. Todo mundo pode ser autor da Edux. Venham conversar conosco, né? Eu fiquei agora no encerramento, eu acabei esquecendo, me lembrei agora. São 12 pessoas que fazem essa leitura, se o livro pode ser publicado. O conselho são 12. O conselho são 12. Dá pra dizer 12 que professores. Ou dois que participam? Não são todos. Na verdade, como a gente tem áreas do conhecimento, são professores da casa, professores doutores. A gente tem, na verdade, o conselho editorial interno. Tem como eu saber o nome dos professores? Que daí tá em todas as obras. Tá ali, vamos... Tá nas obras nominadas. Então, Se são 12... Café. Já chama para um cafezinho, né, professor? São 12 da casa, mas eles são de áreas de conhecimento diferentes. Sim. Então, o que a gente faz? Eu levo as obras para a reunião do conselho, que a gente se reúne mensalmente, e aí a gente distribui, de acordo
com o tipo de assunto e com o teor da obra, a gente distribui para o professor mais capacitado para fazer o parecer. E se nenhum de nós, dos 12 que estão lá, é especificamente especializado, como a gente tem uma universidade inteira por trás, a gente manda para um parecerista ad hoc, ou seja, para um outro pesquisador específico da área para fazer um parecer ad hoc. E a gente tem também o Comitê Editorial Internacional, são 10 membros espalhados pelo mundo, né, que também a gente manda obras e conversa com eles sobre obras, dependendo do tipo de obra que a gente tem, que também qualifica nossas obras, né? Diga, eu queria aproveitar Giovana. esse momento, então, Claro. também para fazer o convite, tanto para a comunidade da UX, quanto para a comunidade em geral, para publicar com a gente. Isso aí. Então, não é porque você... às vezes as pessoas têm um preconceito com editoras universitárias, Sim, de sim. que eu só posso publicar uma pesquisa, tem que ser acadêmico, a BNT. Não, se você é de uma área mais artística, se você é de um curso que não tem muitas publicações com a gente, mas tem uma ideia, quer conversar sobre possibilidades, a gente está de portas abertas. A melhor parte da minha profissão é ler textos diferentes. Então, se tiver coisa da gastronomia, do turismo, das letras, do jornalismo, da publicidade e propaganda, da moda, a gente está aceitando. Da comunidade, se tiver contos, histórias, romances, a editora está aberta a receber essas obras passando pelo conselho. Que legal. E é isso. Então, se eu penso em um livro só de imagens, também a gente tem casos, né, Simone? Ou até casos em que a autora publicou um livro com a gente para dar de Natal para a família. Eu quero eternizar uma história e dar de presente. Todas são possibilidades. Então, se você tem um sonho, tem essa vontade, marcar um café com a Simone. Isso aí. Não tenho medo dos revisores. Não tenho medo dos revisores. Defender da minha classe, né? Tá Não os certo. odeio também. Mas bem legal esse teu recado, que é bem importante para a gente fechar com chave de ouro. Mais uma vez, Simone e Giovana, muitíssimo obrigado pela participação de vocês aqui no podcast. Foi muito legal e espero que a comunidade assista e se empenhe, né? E tenha vontade de publicar, quem tem vontade de publicar o seu livro, que procure a editora da UX e faça esse trabalho, porque vale a pena. É um trabalho feito por grandes profissionais de altíssima qualidade. Muito obrigado, Gurias. Obrigada. O UXplay Podcast vai ficando por aqui. Nos acompanhe no YouTube, também no Spotify. Não deixe de deixar aí o seu comentário, dar o seu like e compartilhar o conteúdo. Nossos programas aí estão também no @UXplay, certo? No Instagram, no Facebook, no TikTok. E também nós estamos na Rádio Comunicaverso, lá na coordenação do grande Miguel, certo? Um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu!